A paz do Senhor para meus irmãos, amém. Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém. Que se encontra em Isaías, capítulo 63 e o versículo 6. Isaías, capítulo 63 e o versículo 6. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor. A sua força derrubei por terra. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando nessa tarde para mim e para você, meus irmãos, é que Deus, meus irmãos, vai atropelar os meus e os teus inimigos, meus irmãos. Que Deus, meus irmãos, vai tirar toda a força do meio do teu inimigo, meus irmãos. Porque Deus é comigo e contigo, meus irmãos. E todos aqueles, meus irmãos, que se levantam contra mim, contra você, meus irmãos, Deus vai atropelar, meus irmãos. Deus vai derrubar por terra, meus irmãos. Para que eles nunca mais venham se levantar contra mim, contra você, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que se levanta contra mim, contra você, meus irmãos, de uma forma e não quer parar, meus irmãos. Deus dá oportunidade, meus irmãos, para a pessoa parar, para a pessoa, né, querer ser uma pessoa melhor, para a pessoa mudar. Mas tem pessoas que não querem mudar, meus irmãos. Tem pessoas que querem de todas as formas, meus irmãos, derrubar minha você. E Deus não vai permitir que ninguém vai derrubar minha você, meus irmãos. Porque antes dessa pessoa querer derrubar minha você, meus irmãos, Deus vai derrubar ela, meus irmãos. Deus vai atropelar ela, meus irmãos. E Deus vai derrubar ela para que ela não venha ter mais força contra mim, contra você, meus irmãos. Porque os meus e os teus inimigos, meus irmãos, tem que saber que comigo vocês não podem, meus irmãos. Os meus e os teus inimigos tem que saber que o Deus que vocês servem, meus irmãos, é grande, meus irmãos. Que o Deus que vocês servem, meus irmãos, o que você não pode fazer, Ele faz, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos, Deus Ele é justo. Porque tem pessoas, meus irmãos, que querem de todas as formas derrubar minha você. E Deus não vai permitir isso, meus irmãos. Porque antes dessa pessoa querer derrubar minha você, meus irmãos, Deus vai derrubar ela, meus irmãos. Porque comigo, com você, ninguém pode mexer não, meus irmãos. Porque vocês somos ungidos, vocês somos escolhidos, meus irmãos. E Deus já tem tempo, meus irmãos, para as pessoas mudar, para as pessoas, né, querer ser uma pessoa melhor. Mas tem pessoas que não querem mudar, meus irmãos. Tem pessoas que não querem ser uma pessoa melhor. Tem pessoas que de todas as formas querem derrubar minha você. De todas as formas querem tirar você da presença de Deus, meus irmãos. E Deus não vai permitir, meus irmãos. Se for preciso, meus irmãos, Deus vai atropelar, meus irmãos. Todos aqueles que estão se levantando contra mim, contra você. Porque Deus é na minha, na tua vida, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenham uma boa tarde.